Fala galera! Grande alegria receber vocês aqui conosco nessa tarde de sábado. O curso de Humanas GIFs e o curso de Matemática do professor Sâmio Praciano, Método SP, se alegram bastante em nessa tarde ter você como telespectador. Sabemos da importância que o processo de ensino e aprendizagem ele possui não só na vida das pessoas, mas em toda a estrutura social, e por isso o nosso compromisso de estar com você que é nosso aluno e, porventura, com outros alunos que estão se preparando para amanhã fazer a primeira fase do vestibular da UES, tá bom? Eu sou o professor Marden Moura, professor de filosofia, e tenho a honra de, com você nessa tarde, abrir esse aulão juntos para que nós amanhã possamos, de fato, fazermos uma excelente prova, beleza? Pessoal, ontem eu fiz um TD, tá? Um TD com 33 questões, 33 questões. Cada questão, ela passa especificamente por um tópico do edital da UES. Ou seja, na parte de filosofia, nós temos 33 tópicos, tá bom? E aí, eu entreguei esse TD para o professor Mariano e disse: Mariano, escolha duas questões, porque hoje eu vou trabalhar com vocês apenas duas questões, tá? Se você está passando por aqui, né? E diz assim: professor, como é que eu faço para ter acesso a esse TD de 33 questões só de filosofia? Você pode ir lá no meu Instagram, @profmarden, tá? E você pode baixar lá, clicando no link que está lá na bio, você pode baixar esse TD de 33 questões. Então, eu passei esse TD para o professor Mariano e disse: Mariano, escolha duas questões para que eu possa resolver no aulão de logo mais. E aí, ele escolheu essas duas questões que estão aqui no TD do GIFs, tá bom? Marden, como é que eu faço para ter acesso ao TD do GIFs? Você pode fazer de duas formas, tá bom? Se você está nos nossos grupos, lá o TD foi postado. Se você não faz parte dos nossos grupos, você vai no Instagram, @gifshumanas, você acessa o link da bio e logo no primeiro link que tem, tá? Você vai ver lá, aulão GIFs 30/4, beleza, pessoal? Então, são essas as duas maneiras através das quais você consegue acessar o nosso TD. Olha só, primeira questão que a gente vai fazer, tá bom? É uma questão em que nós temos aí a questão das virtudes em Sócrates e a teoria das virtudes em Platão. É um tópico do edital da UES. Eu vou dispensar o texto que está sendo proposto para a resolução da questão, tá certo? E já vou no comando. Diz assim no comando, ó. Considerando a teoria platônica das virtudes, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Certo? O que é a teoria platônica das virtudes? É a ideia que Platão desenvolve, que Platão apresenta, informando a tese, tá bom? Informando a tese de que a cidade que ele cria, que é a República, é uma cidade perfeita, organizada por 3 classes sociais, e cada classe social dessa é responsável por uma função. E para que as pessoas possam exercer bem a sua função, essas pessoas elas precisam de quê? Elas precisam de uma virtude. A virtude, então, é aquilo que, interligada, associada ao cidadão, aquele que pertence a uma determinada classe social, vai fazer com que esse cidadão faça somente o que lhe compete. E o que é que compete a esse cidadão? Aquilo para o qual a classe social desse cidadão foi designada. Primeira afirmação diz assim: na teoria platônica das virtudes, tem-se que cada grupo social desenvolve a virtude necessária para exercer com excelência seu papel na República. Perfeito, tá, pessoal? Professor, você pode me dar um exemplo? Aí você vem aqui comigo, ó. As 3 classes lá da cidade platônica são quais? Ó? São 3 classes que nós vamos ter.
certo? A classe dos governantes, certo? A classe dos militares ou guerreiros, certo? E a classe dos produtores ou dos trabalhadores. Cada classe social dessa, ela vai ser especificamente ligada a uma função. Os governantes, eles devem governar. E quem são os governantes? São os filósofos, tá bom? Os militares, eles vão defender a cidade. E os produtores, que são os trabalhadores em geral, eles vão produzir para que essas três classes, a dos filósofos, a dos guerreiros e a dos trabalhadores, cumpram bem o seu papel. É preciso que a essas pessoas esteja associada uma virtude específica. Por exemplo, ao governante, que é o filósofo, nós vamos ter a virtude da sabedoria. Dos militares, a virtude da coragem. E aos produtores, a virtude da temperança. Guarda essa palavra, temperança. E temperança é o mesmo que moderação, beleza? Então, a primeira afirmação aí é absolutamente verdadeira, tá bom? Melissa, a live vai ficar salva assim, tá? Se você puder compartilhar aí com outros colegas, com outras pessoas, a gente agradece, mas vai ficar salva. Segunda afirmação, a primeira é verdadeira, diz assim, ó: a cidade justa somente pode existir na medida em que os grupos sociais que dela participam ajam de acordo com a virtude desenvolvida para a sua natureza. Marden, quando é que nós vamos ter a cidade perfeita? Quando é que nós vamos ter, certo, uma cidade plenamente organizada? Platão chama essa cidade de cidade bela. Nós, portanto, podemos chamá-la de república, certo? Quando é que nós vamos ter a república perfeita? A Calípolis. A Calípolis, cidade perfeita, ela só vai de fato existir quando cada classe social fizer somente aquilo que lhe compete, de acordo com a virtude que lhe é própria. Ou seja, nunca um militar ele pode querer se tornar governante. Sempre o governante ele precisa agir de acordo com a sabedoria. Essa república que é um exercício do chamado governo, certo? Segundo Platão, da sofocracia. Professor, o que é que significa sofocracia? Sofocracia é a doutrina do filósofo rei. Kratos vem de poder e Sófos de sábio. O poder está nas mãos do sábio. Segunda afirmação, absolutamente correta também. Terceira afirmação diz assim, ó: a virtude é uma única coisa na medida em que os 5 nomes referentes a ela designam aspectos de uma única e mesma disposição moral: sabedoria, temperança, coragem, justiça e prudência. Professor, o senhor falou de duas aqui. O senhor falou de 3, né? Sabedoria, o senhor falou da coragem e o senhor falou da temperança. E a justiça e a prudência, preste atenção. Segundo Platão, quando todas as pessoas fazem o que lhe é devido, nasce como resultado da harmonia da cidade, que nós chamamos de justiça, certo? E Marden, o que é a prudência? A prudência, né, é ser o que mãe de todas as virtudes. Todas essas virtudes, elas nascem por causa da chamada prudência. O que é a prudência? É você ser prudente na hora da ação. Se o que me compete é o defender, não me cabe querer ser militar. Se o que me compete é defender, não me cabe querer ser um trabalhador comum, certo? Terceira afirmação, pessoal, toda certinha também, tá? Próxima afirmação diz assim, ó: existe uma relação entre a natureza dos indivíduos, o grupo que devem fazer parte na cidade, as virtudes que lhes são adequadas,
e, em consequência, a função que nela, na cidade, devem desempenhar, para que a cidade seja harmônica e perfeita, absolutamente verdadeira. Então, a alternativa correta aí dessa nossa primeira questão, alternativa A, as 4 afirmações são verdadeiras. Platão, filósofo importante, que está junto a Sócrates e Aristóteles, naquele eixo da filosofia clássica, onde há uma inversão antropológica, o que nós também chamamos de virada humanista. O que é isso, professor? A mudança de objeto de estudo que existe na filosofia. Antes da filosofia clássica, na filosofia pré-socrática, o objeto de estudo era a natureza, agora é o homem e tudo aquilo que ele desenvolve. Beleza? Professor, próxima questão muito top. O professor Mariano escolheu aqui para a gente resolver, tá bom? 2 questões de um mesmo tópico do edital, que nesse caso é o tópico de ética. Escolheu uma questão sobre Platão e agora nós estamos indo para uma questão também de ética. Vocês sabem que em filosofia o edital da UES se divide em 5 tópicos: nascimento da filosofia, ética, filosofia política, estética e filosofia da arte, lógica e teoria do conhecimento. E aí esses 5 tópicos eles são divididos em subtópicos. No caso da ética, nós temos 10 subtópicos. O primeiro tópico que a gente tocou foi a teoria das virtudes em Sócrates e em Platão. Agora, no tópico 2.6, a gente está vindo para liberdade divina e liberdade humana em Spinoza, tá bom? Então, eu vou apagar aqui para você não confundir, tá? Vou sair da frente para, se você quiser dar o seu print, certo? Pedir encarecidamente que possa, né, de alguma forma, compartilhar aí, né, a nossa live, suas redes sociais. Se você puder marcar, né, curso GIFs Humanas, se você puder marcar o curso de matemática Sami Praciano, né, o Instagram do professor Sami Praciano, a gente agradece muito, para que mais pessoas possam estar conosco, para que mais pessoas possam estar sendo ajudadas com esse nosso projeto e para que também vocês e essas pessoas que vão chegar aqui conosco possam nos ajudar, beleza? Então, 2.6, Spinoza, diz assim, ó: com base no que diz o filósofo brasileiro Danilo Marcondes sobre Spinoza, estou no comando, é correto concluir que... Então, olha só, o Spinoza, ele é um filósofo que desenvolve uma teoria ética, tá? Spinoza desenvolve uma teoria ética que defende um primeiro pressuposto. Qual é o primeiro pressuposto? Não mal, certo? Que para absolutos. Porque o Spinoza, ele cria um conceito chamado de conatus, certo? Em latim, conatus é sende, é o esforço e o nosso desejo de querer viver cada vez mais. Existem coisas que aumentam o nosso conatus, o nosso desejo de viver, e essas coisas geram em nós alegria, felicidade, essas coisas geram em nós uma potência de querer viver melhor. E existem coisas que diminuem o nosso conatus, que nos deixam mal para baixo e que, portanto, fazem com que o nosso conatus, o nosso desejo de viver, ele seja diminuído. Spinoza, pessoal, não se esqueçam, Spinoza, ele é um autor, tá bom? Não se esqueçam disso, panteísta. Marden, o que é que significa dizer que o Spinoza é panteísta? Lembrem-se daquela tese dele. A tese fabulosa do Spinoza é que Deus é a natureza. Deus sive natura. Ou seja, Deus nada mais é do que a natureza. E todas as coisas que existem nada mais são do que formas... O pessoal está dizendo que está sem áudio, Patrícia. Oi, voltou? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar direitinho aí? Tranquilo? Estão escutando?
Voltou? Tranquilo? Tá com áudio, né? Joyce, vê se não é aí, tá com áudio, tá ok, né? Valeu, Ingrid, valeu. Olha só o que acontece, ó. Às vezes fica sem áudio. A Lilian tá dizendo que tá ok, eu não sei. Pode ser aí. O pessoal tá acompanhando, tá com áudio direto, né? Tranquilo. Então, bora lá, ó. Se liga. Então, a tese do Spinoza, que é uma tese panteísta, é a tese Deus é a natureza. Ou seja, tudo que existe nada mais é do que uma expressão da forma de ser de Deus. O pessoal está dizendo que está falhando de vez em quando. Certo? Tá, beleza, beleza. Valeu, galera. Então, bora lá no texto base agora. Diz assim: Spinoza questiona aí as acepções tradicionais de bem e mal, e de vício e de virtude. Acompanha comigo o texto. Partindo de uma análise da natureza humana e de suas paixões e encontrando um caminho para a ética. Daí afirmar que não sabemos com certeza que alguma coisa é boa ou má, senão enquanto leva realmente ao conhecimento, ou pode impedir o nosso conhecimento. Na realidade, Spinoza define o bem e o mal, a virtude e o vício em relação à natureza humana e ao que lhe é útil, isto é, aquilo que contribui para a sua conservação na existência. Professor, o que é essa conservação da existência? É o chamado conatos, tá bom? Aí ele diz assim: entendo por bom aquilo que sabemos com certeza que nos é útil. Ou seja, coisas que aumentam o nosso conatos, coisas que aumentam o nosso desejo de viver, coisas que aumentam o nosso desejo de desfrutar a vida. Já por mal, entendemos aquilo que sabemos com certeza que nos impede possuir o bem. Pessoal, Spinoza é um filósofo que já caiu na primeira fase, e aí eu pergunto para vocês, enquanto eu vou escrever duas coisinhas aqui, ó. Olhando para as alternativas, vocês diriam que a alternativa correta é o quê? Com essa explicação e com o que eu acabei de explicar aí do texto, do que a gente acabou de ler. Qual é que seria a alternativa correta para a gente? Enquanto vocês vão colocando aí, eu queria que vocês lembrassem de uma coisa importante também sobre Spinoza, tá bom? Duas palavras importantes, ó. Esse Deus aqui do Spinoza, todas as vezes que nós lembrarmos desse Deus, nós vamos nos lembrar de um conceito importante que o Spinoza coloca, certo? Que é o conceito de imanência. Olha só, Deus imanente. Professor, o que é uma coisa imanente? Uma coisa que está inserida na realidade, na natureza. Estou esperando vocês dizerem qual é a alternativa correta. Bora. Leiam aí, tá tranquilo, eu expliquei agora. O que é que vocês acham? Sem medo, coloca aí no chat, bora. E Deus, para ele, é um ser imanente. Esse imanente, ó, é diferente, certo, do conceito, ó, de transcendente, certo? Quem seria um Deus transcendente? É o Deus do cristianismo, seria o Deus, tá bom? Perfeito, Camila, seria o Deus do cristianismo, seria o Deus do judaísmo. Deus, para Spinoza, não é um ser transcendente, que é um ser que está fora da nossa realidade. Deus, para Spinoza, é um ser absolutamente imanente. Ficamos por aqui. Alternativa A da segunda questão. As coisas boas são aquelas que aumentam o nosso desejo de viver. Perfeito. É simplesmente aquilo que o texto diz. A B está errada porque diz que a virtude e o vício são substâncias absolutas e não são. A C diz que as virtudes e os vícios são bem em si mesmos, muito falso. E a D, coisas más são aquelas que aumentam o nosso desejo de viver, são aquelas que enfraquecem o nosso desejo de viver. Galera, beijo no coração, grande abraço e fica com a gente porque a tarde está maravilhosa. Com certeza, nós e a equipe de professores que conosco está hoje vai turbinar esses últimos momentos que antecedem a tua preparação para a primeira fase do vestibular da UES. Beijo, estamos aqui na oração e na torcida. Valeu, galera!